Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. É um prazer poder compartilhar do meu conhecimento para vocês. O nosso assunto de hoje é muito interessante, é sobre ponto de interseção entre duas retas. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito nesse assunto, né, nós vamos entender como que é a estrutura de uma equação reduzida da reta e vamos entender também posições relativas entre duas retas. E depois a gente entra propriamente dito no assunto de ponto de interseção entre duas retas. Tudo bem? Então vamos lá. A equação reduzida de uma reta, ela é nesse formato aqui, ó. Tá vendo? Ela é nesse formato. Y é igual a mx mais n. Mx mais n. Esse m é o coeficiente angular. O n é o coeficiente linear, certo? M coeficiente angular, n coeficiente linear. Tudo bem? A gente precisa entender isso para entendermos quais são os tipos de posições relativas entre duas retas, certo? Então, entendido isso, aí nós vamos para os tipos de posições relativas entre duas retas. Então, quando a gente tiver duas retas, né, e essas retas elas estiverem descritas por meio de uma equação reduzida, né, para nós identificarmos se elas são paralelas, pronto, aqui eu já citei um tipo de, é, de posições relativas entre duas retas. E citei um aqui, que é quando as retas são paralelas. E existe outro tipo que elas são concorrentes, perpendiculares, certo? Então, quando elas são paralelas, é quando o coeficiente angular, que é esse valor aqui, ó, que acompanha x, quando ele é quando o coeficiente angular da primeira equação, ou seja, quando m1 é igual a m2, ou seja, quando o coeficiente angular da primeira equação é igual ao da segunda equação. Aí nós temos retas paralelas, certo? E elas são paralelas e elas são classificadas em distintas ou coincidentes. Elas vão ser distintas quando o coeficiente linear da primeira equação for diferente do da segunda equação, ou seja, quando n1 é diferente de n2, certo? Aí elas são distintas. Quando n1, ou seja, quando o coeficiente linear da primeira equação é igual ao da segunda, nós temos é, retas paralelas coincidentes, certo? E nós vamos para o GeoGebra para a gente poder entender melhor esses tipos de paralelismo entre duas retas, certo? Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, vou apagar isso aqui, ó, esse exemplozinho aqui. Vou apagar aqui, vamos lá, né? Y é igual a 3x mais, aqui é o mais, hein? Mais 7 aqui, pronto, aqui tá bom, né? Esse exemplo aqui, show de bola. Y é igual a 3x mais 5. 3x mais 5. Pronto. Ó, o que é que diz os conceitos de posições relativas entre duas retas quando elas são paralelas? Quando o coeficiente angular da primeira equação tem que ser igual ao da segunda, isso é um fato, né? Isso é um fato. Da primeira tem que ser igual ao da segunda. E aqui nós temos, ó, 3 e 3. E, porém, quando a gente tem um coeficiente linear, aqui, ó, esse termo independente, ó, diferente da primeira equação, diferente da segunda, nós temos retas paralelas distintas, né? E são aqui, ó, é nesse formato aqui, ó, tá vendo? Desse modelo aqui, ó, tá vendo? Quando o coeficiente linear da primeira é igual ao da segunda, nós temos
retas paralelas coincidentes, certo? Ou seja, a primeira equação é igual à segunda, são exatamente iguais as equações. As retas têm os mesmos pontos, né? Se for traçar um ponto nessas retas, as coordenadas vão ser exatamente iguais, né? Porque as retas é como se tivesse uma por cima da outra, na mesma posição, certo? Tá vendo que aqui a gente vê apenas uma, mas aqui nós temos duas, certo? Vamos colocar aqui e vamos fazer o que? Cadê? Vamos colocar aqui nome e valor. Da segunda aqui também nome e valor. Pronto. Tá vendo aqui, ó? Então nós temos esses dois, esse um tipo, né, que é dividido em dois, que são retas paralelas, distintas e coincidentes, e temos outro tipo de posição relativa entre duas retas, que são as retas quando elas são concorrentes, ou seja, quando elas são perpendiculares, que é exatamente quando ocorre o ponto de interseção entre duas retas, né? Quando elas se cruzam exatamente na mesma coordenada. E a gente vai encontrar essas coordenadas aqui, resolvendo um sistema, certo? Quando essas equações estiverem dadas por meio de um sistema, a gente vai pegar esse sistema quando essas retas estiverem dadas por equações, a gente pega essas equações, forma um sistema e resolve e encontra esses pontos de essas coordenadas, né? Exatamente no momento que elas se cruzam, certo? Vamos voltar para cá, ó. Então, quando a gente tiver M1 igual a M2, a gente vai ter retas paralelas. Aí elas podem ser distintas e coincidentes. Nós temos retas também concorrentes, como já falei, e elas vão ser concorrentes quando o coeficiente angular da primeira equação multiplicado pelo coeficiente angular da segunda equação e esse produto der menos 1. Aí nós temos retas concorrentes, retas perpendiculares, né? Quando nós... É, Pronto, outro detalhe interessante que a gente precisa entender. Um desses coeficientes angulares de uma das duas equações, né, vai ser menos 1 sobre M2 ou menos 1 sobre M1. A gente vai olhar para o GeoGebra para a gente entender isso melhor. Vamos lá. Eu vou apagar aqui, certo? Vou apagar aqui. Vamos lá. Ou seja, ó, vamos colocar aqui y, né, é igual a 2x mais 3. Pronto, temos uma reta. A segunda agora é igual a menos 1. Lembra que tem o produto do coeficiente angular da primeira e da segunda. O produto entre eles tem que dar menos 1, né? Ou seja, um desses coeficientes angular, ele tem que dar menos 1 sobre 2, né? O conceito não é menos 1 sobre M1 ou menos 1 sobre M2? Então, como a primeira equação aqui nós temos 2, então na segunda a gente vai ter menos 1 sobre 2, né? Certo? Então vamos lá. Vai ser menos 1 sobre 2. Aí o menos tem que ser aqui no 1. Vamos colocar no 1. X, né? X mais 7. X mais 7. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para ficar aparecendo nome e valor deixa eu mudar a cor também aqui. Ó, deixa aí no comentário se vocês querem um vídeo sobre uma aula sobre o GeoGebra, certo? Ensinando os macetes, como que trabalha com GeoGebra, quais são as funções. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, certo? Então pronto, aqui ó, tá vendo? O coeficiente angular da primeira
é 2, o da segunda é menos 1 sobre 2. Se a gente for fazer o produto entre esses coeficientes angulares, a gente vai ter exatamente quanto? Exatamente menos 1. Porque, ó, vamos lá. Menos 1 sobre 2 vezes 2 vai ser menos 1 sobre menos 1 vezes 2, que vai dar o quê? Menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1, certo? Pode fazer aí no papel que vai dar exatamente isso, certo? Pronto, então nós temos esse sistema, essa equação aqui, né? Temos a outra também aqui, deixa eu colocar aqui nessa daqui que eu não tinha colocado, deixa eu colocar. Temos essa outra aqui, ó, duas equações, a gente pode formar um sistema e encontrar esse ponto de interseção, encontrar essas coordenadas, encontrar x, encontrar é, o y, certo? Podemos fazer isso. Só que, ó, pra gente fazer isso, a gente precisa... Aqui nós temos uma equação reduzida da reta, certo? Pra gente formar o sistema, a gente precisa transformar essas equações reduzida em equação geral, certo? Aí, se vocês quiserem uma videoaula sobre como que faz essa transformação, vocês deixem aí no comentário também que eu trago um vídeo ensinando como faz isso, tá bom? Então a gente já vai pular para para o sistema formado aqui já com essa transformação, certo? Então vamos lá, a gente tem aquelas duas equações, a gente transforma ela em equações gerais da reta, certo? Aí a gente vai ter esse formato aqui, ó, esse formato aqui, certo? E quando tiver assim, aí a gente tá formado o sistema, né? Quando a gente formar o sistema, a gente resolve o sistema. Tem alguns métodos para resolver sistema, né? Tem o método da substituição, o método da adição, regra de Cramer, escalonamento. Mas aqui a gente vai fazer pelo o método da soma. Vamos resolver pelo método da soma, certo? E como que consiste o método da soma? O método da soma consiste no seguinte: consiste em a gente eliminar uma das variáveis. A gente vai somar os dois sistemas eliminando uma das variáveis. Para a gente eliminar uma dessas variáveis, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, claro, a gente tem que escolher uma das variáveis, escolher x ou y para eliminar. E a gente tem que ter esses termos iguais, porém com sinais opostos, né? Para eles se cancelarem, dar zero e a gente conseguir resolver esse sistema, certo? Então aqui eu escolhi fazer o que? Eu escolhi eliminar o y, certo? Mas você pode escolher eliminar o x também. Então escolhi o y, então a gente vai eliminar o y. Para a gente eliminar o y, olha, aqui embaixo a gente tem que ter o que? 2. Aqui no y, aqui a gente tem que ter 2, certo? 2. Temos que ter 2 aqui, certo? 2 aqui, ó. E para isso a gente precisa multiplicar essa equação aqui por 2, certo? Aqui, ó, se a gente quisesse dividir essa de cima aqui, ó, por 2 também, daria certo, certo? Mas vamos multiplicar essa de baixo por 2. Então vai ser 2x vezes 2, que vai dar 4x, menos 1y vezes 2, que vai dar menos 2y, e 2 vezes 3, que vai dar 6. 2 vezes 0, que vai dar 0. Então tá aqui essa outra, a nova equação que se formou. A gente pega a primeira, repete e coloca a segunda aqui, ó. Colocamos isso, aí daí a gente faz a soma desses dois sistemas. Aí vai ser, ó, x, 1x, né? Vai ser x mais 4x, vai dar 5x. 2y menos 2y, que vai dar 0. Né? A gente cortou, se elimina. Aí menos 14 mais 6, que vai dar menos 8, certo? Tá aqui embaixo, menos 8. Tá menos 8, passa pro outro lado o quê? Mais 8, né? Positivo. E pronto, feito isso, aí aqui embaixo vamos ter 5x. O 5 tá multiplicando com x, passa pro outro lado dividindo. Vai ficar 8 dividido por 5, que vai dar 1,6. Então x é 1,6. Para a gente encontrar y, a gente pega uma dessas duas equações aqui iniciais, a gente escolhe, pega uma, substitui o x,
e encontra o y, certo? Então peguei a primeira aqui, ó, tá aqui, fiz o que? Substituí x, que é 1,6, mais 2y menos 14 igual a 0. O menos 14 está desse lado subtraindo, né? Passa para o outro lado o quê? Somando, então vai ficar 14. O 1,6 está positivo aqui, passa para o outro lado negativo, então vai ficar 14 menos 1,6, que vai dar 12,4. O 2y, o 2 está multiplicando o y, né? Passa para o outro lado dividido. Então é o que? 12,4 dividido por 2, que vai ser 6,2. Então a solução desse sistema é x igual a 1,6 e y igual a 6,2. Então as coordenadas exatas do momento que essas retas se cruzam, se encontram, é o que? Vai ser x igual a 1,6 e y igual a 6,2. Vamos lá para o GeoGebra para a gente entender isso melhor, certo? Pronto, aí aqui a gente vai traçar o ponto de interseção. Tração desse ponto de interseção, né, que vai ser aqui, ó, exatamente onde elas se cruzam, a gente encontra o ponto de interseção. E o ponto de interseção está aqui, ó, exatamente como a gente encontrou. X igual a 1,6 e y igual a 6,2, certo? Pronto. É dessa forma que se encontra, né, o ponto de interseção entre duas retas, ou seja, as coordenadas do momento exato que essas retas se encontram, certo? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham entendido. Foi muito bom poder compartilhar sobre esse assunto muito interessante com vocês, utilizando o GeoGebra como base, né, para esclarecer e deixar mais claro esse assunto. E espero vocês em uma próxima videoaula. Valeu, pessoal!